Sr. Ministro, quase a terminar esta semana intensa da Assembleia Geral das Nações Unidas, o mundo reuniu-se em Nova Iorque. Que balanço é que faz destes dias que por aqui esteve e também com o Sr. Presidente da República relativamente às posições que Portugal trouxe? Do ponto de vista português, esta semana mostra bem a relevância que Portugal hoje assume no sistema das Nações Unidas. Para todos os efeitos, nós não podemos esquecer-nos de que o Secretário-Geral das Nações Unidas tem nacionalidade portuguesa, que o Diretor-Geral da Organização Internacional de Migrações, que é uma organização relacionada com o universo das Nações Unidas, que vai entrar em funções no dia 1 de outubro, é também português, e que Portugal é reconhecido no sistema das Nações Unidas como um país genuinamente empenhado no multilateralismo. Talvez mais importante do que isto é o facto de Portugal se encontrar entre os países que com mais veemência vem dizendo que não há hoje um único problema que qualquer país enfrente que possa ser resolvido apenas por esse país. A mudança climática, a agenda do desenvolvimento, o comércio internacional, por definição, a paz e a segurança, o combate ao terrorismo, nada disto pode ser resolvido numa base estritamente unilateral ou numa relação país a país. Tudo isto implica a ação coletiva da comunidade internacional como tal, tudo isto implica o multilateralismo. Mas como vê a posição de alguns países, alguns bastante influentes, que insistem numa posição mais unilateralista no palco das relações internacionais? Vejo da forma como os países da União Europeia têm formulado e que, na minha opinião, o Presidente da República de Portugal, no seu discurso, exprimiu lapidarmente. Há duas visões do mundo. Nós pensamos que a visão que se concentra sobre o unilateralismo está errada e queremos que ela será ultrapassada. Para isso, precisamos de falar muito uns com os outros. Como sabe, para dizer as coisas tal como elas são, há neste momento uma divergência profunda entre a Europa de um lado, a Europa e o Canadá de um lado e os Estados Unidos do outro, no que diz respeito à valoração do multilateralismo. Essa divergência que ocorre no Atlântico Norte, que se caracterizava pela grande unidade das suas posições, é uma divergência que não deve ser omitida, nem deve ser desvalorizada. É uma divergência importante, mas é uma divergência entre amigos, é uma divergência entre aliados, é uma divergência entre países muito próximos uns dos outros. E, portanto, com o diálogo, com o debate, às vezes aqui e ali com palavras um pouco mais duras, nós acreditamos que vamos superar esta divergência porque a unidade nos valores e também nos interesses entre os dois lados do Atlântico Norte é muito importante para a paz em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a Europa, e em particular Portugal, não tem naturalmente como único interlocutor os países do outro lado do Atlântico, no hemisfério norte. Nós temos como interlocutor cada vez mais importante o continente africano. E Portugal tem responsabilidades específicas na relação com o continente africano. E, portanto, a nossa pertença à comunidade dos países de língua portuguesa é muito importante para o diálogo, para que possamos facilitar o diálogo, a relação entre a Europa e a África. E, juntamente com a Espanha, nós também temos uma posição de mediação muito específica na relação entre a Europa e a América Latina. E, por isso, é muito importante e muito, num certo sentido, sintomático que esta semana, que é a Semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, seja também a semana em que, ao mesmo tempo, nós os portugueses, participamos na reunião da União Europeia, que se faz aqui, na reunião transatlântica, que se faz aqui, na reunião ibero-americana, que se faz aqui, e na reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que também se faz aqui.
E no âmbito dos países da lusofonia e da cooperação da CPLP, o que é que gostaria de destacar de assuntos mais prementes ou ações que estão mais na ordem do dia em termos de cooperação entre esses países? Olha, no conjunto dos países da CPLP, eu diria que o tema mais importante de trabalho conjunto é a promoção da língua portuguesa. A língua portuguesa tem a seu favor a demografia. Nós hoje temos bastante mais de 250 milhões de pessoas que falam português como sua língua nativa ou como a língua oficial ou uma das línguas oficiais do seu país. Depois temos mais alguns milhões que falam português como língua estrangeira que aprenderam e que gostam de usar, mas estes mais 250 milhões de hoje serão perto de 500 milhões no fim deste século. E é preciso ter em conta que o fim deste século é o tempo de vida das pessoas que estão a nascer agora. E a demografia da língua portuguesa vai também mudar. Neste momento, 4/5 dos falantes de português vivem no Brasil. Algures durante a segunda metade deste século, a maioria dos falantes de português viverão em África. E, portanto, os nossos esforços no sentido de promover ainda mais a língua portuguesa são aquilo que caracteriza melhor a cooperação entre todos os países da CPLP. Tornar-se língua oficial das Nações Unidas é um dos objetivos. Um dos objetivos é que o português venha a ser língua oficial das Nações Unidas, porque é preciso não esquecer que o português é hoje a língua mais falada no hemisfério sul do nosso planeta. Depois, há outra área que é também muito importante, que é a área do que nós chamamos a concertação político-diplomática. Veja, quando o António Guterres se candidatou a secretário-geral das Nações Unidas, todos os países africanos o apoiaram. Porquê? Porque, desde logo, os países lusófonos de África se envolveram ativamente na promoção dessa candidatura. O mesmo se diga em relação ao apoio que nós todos prestamos a Angola, quando Angola foi membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou do apoio que nós prestamos ao Brasil, quando o Brasil apresentou candidaturas à Organização Mundial do Comércio ou à FAO. E, portanto, esta concertação político-diplomática é também um terreno muito importante. E depois há projetos de cooperação que umas vezes são de base bilateral, outras são mais do que bilaterais. Para dar exemplos da importância dos projetos de cooperação, neste momento com Angola nós trabalhamos muito na formação de professores, vamos trabalhar ainda mais no ensino técnico e profissional e na revitalização do ensino técnico e profissional em Angola. Com Moçambique, nós cooperamos muito no apoio a Moçambique nas áreas que serão áreas decisivas para a economia moçambicana do próximo futuro, como a energia. Em Cabo Verde, a nossa cooperação cobre praticamente todos os domínios. Em São Tomé e Príncipe, o apoio de Portugal em matéria de saúde pública é muito apreciado. O mesmo se diga em relação à Guiné-Bissau e Timor-Leste, onde também a cooperação no domínio da educação é crucial. Naturalmente que com o Brasil as questões passam-se num nível diferente e o que tem acontecido é que nós temos cooperado cada vez mais com o Brasil na cooperação com países africanos. Por exemplo, há um projeto muito interessante de revitalização do Parque da Gorongosa em Moçambique, que é um projeto triangular, porque estão envolvidos Moçambique, naturalmente, o Brasil e Portugal. Muito bem. Muito obrigado.